Agora a gente segue para falar do governo federal, que pretende reforçar o combate às apostas ilegais, às bets, e ao mesmo tempo vai ampliar os recursos destinados à segurança pública. Beatriz Souza chega ao vivo direto de Brasília com esse tema que está super em alta. Tem até uma mobilização, né, Bia, na internet para que sejam proibidas as bets no país. Tem uma pressão popular muito grande. Agora influenciadores vão ter que pagar impostos quando começarem a divulgar bets, ganharem por isso. Então, algumas regulamentações novas estão sendo decididas, não é isso, Bia? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. É isso mesmo, o presidente Lula assinou hoje um decreto ao lado do ministro da Fazenda, Dário Duriga, e também ao lado do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. E esse decreto é justamente para aumentar o combate às casas de apostas esportivas ilegais que atuam no Brasil, né, que atuam sem autorização. E qual a forma de combate vai ser justamente bloquear os bens e os recursos dessas casas de apostas que estejam aí atuando sem autorização, atuando de forma ilegal. O objetivo é justamente do presidente Lula e do governo impedir a atuação dessas casas de aposta em todo o território nacional e também reforçar o combate ao crime organizado. Isso porque os recursos que vão ser suspensos dessas casas de apostas vão ser destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, justamente para ajudar no combate ao crime organizado. E como isso tudo vai funcionar, Márcia? O primeiro passo é pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas, que vai identificar todas essas casas de apostas que estão atuando de forma irregular, de forma ilegal. Elas vão ser notificadas e, a partir daí, os bancos, as instituições financeiras vão receber essa notificação e vão ter um prazo de 24 horas para poder bloquear todo o recurso que já tinha sido investido em forma de apostas e também impedir que novas apostas possam acontecer. O Banco Central também vai ser notificado, ele que vai fazer toda a fiscalização, né, de que essas instituições financeiras, os bancos, estejam de fato bloqueando esses recursos financeiros dessas casas de apostas ilegais, e a partir daí o Ministério da Segurança Pública e da Justiça vai dar andamento no processo até então que esse recurso bloqueado chegue ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ajudando no combate ao crime organizado, viu, Márcia? Esse decreto foi assinado hoje pelo presidente Lula nesta sexta-feira. Volto com você. Obrigada, Beatriz Souza, pelas informações. Vamos rapidamente analisar com a Mônica Rosenberg e também com o Mano Ferreira. Mano, eu acho que é muito bem-vinda essa regulamentação das bets. E sim, os influenciadores têm que pagar imposto por essas e outras que Deolane Bezerra, por exemplo, lavava dinheiro, porque ela dizia que ganhava de publicidade e, na verdade, era dinheiro do crime organizado, que deve estar acontecendo muito isso aqui no Brasil, né, Mano? Exato, a gente tem que falar isso com muita clareza, Márcia. As bets têm sido utilizadas, sobretudo as bets ilegais, né? Têm sido utilizadas como estratégia de lavagem de dinheiro por parte do crime organizado. É claro que isso não quer dizer que devemos criminalizar qualquer iniciativa de bet. Existem bets que fazem um trabalho correto, não é essa a questão. A questão é que precisamos fortalecer os mecanismos de vigilância e fiscalização desse mercado, porque está sendo um caminho muito fácil e confortável para o crime organizado fazer os seus esquemas. E isso é algo que acaba financiando outras atividades violentas, inclusive, que alimentam o dia a dia de insegurança da sociedade brasileira. Então, é fundamental, nesse sentido, que haja um fortalecimento das fiscalizações dos fluxos financeiros. E isso passa pelo fortalecimento de órgãos como o Banco Central, a Receita Federal, para que consigam fazer o mapa desse dinheiro, para que a gente possa separar o joio do trigo e fazer com que os ilegais não acabem maculando completamente um mercado que pode ser feito também, operado dentro da honestidade e da legalidade. Mas para isso é preciso separar o joio do trigo. Mônica Rosenberg, o governo está sendo esperto, entre aspas, porque são duas pautas em alta. Bets e segurança pública, né? No ano eleitoral.
acaso o governo está agindo certo, está indo na direção certa, está ouvindo a técnica, está ouvindo como realmente chegar em boas soluções, porque é importante separar o que é bet legal, as bets reguladas das bets ilegais. Se você joga jogo do tigrinho, é sempre ilegal. Se você entra num site para fazer uma aposta, veja se ele é .bet. Se não for .bet, é bet ilegal, é mercado ilegal. E aí tem algumas coisas que estão acontecendo. Então, quando os influenciadores estão ali fazendo propaganda, incentivando, a gente precisa lembrar que bet é vício e que precisa ficar claro que jogo em bet é entretenimento e deve ser sempre isso. Então, a mensagem de que vem ganhar dinheiro com bet, arrume sua vida jogando em bets, isso tem que ser coibido, tem que ser impedido, e a bet tem que ser tratada como é tratado o cigarro, como é tratado o álcool. São coisas que o indivíduo adulto, capaz de tomar decisões, deve ter acesso, mas sempre pagando imposto, sempre com todos os controles, e as bets reguladas têm mecanismos de controle. Depois que a pessoa jogou muito tempo, tem um tempo de esfriar. O próprio aplicativo fala: pare de jogar, vá descansar. Se está investindo, apostando muito, o próprio sistema controla, regula. Então, fazer um controle do que é regulado é importante e é saudável. Evitar a propaganda que leva a um vício maior é importante e é saudável. E não criminalizar todas as bets também é necessário. Então, acerta nessa situação o governo.